Boa tarde. Todo mundo ouvindo bem, né? Tá bom. É um grande prazer estarmos aqui esta tarde, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, com a presença do nosso irmão Alexino Almeida, do Grupo Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, essa casa que é parceira nossa já há alguns anos. Agradecemos a presença de todos e rogamos a Deus que possa trazer a harmonia que precisamos para a palestra de hoje. Para começarmos, convidamos o nosso irmão Alexino para fazer a prece inicial. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e procurar imaginar o Mestre Jesus entrando nesse salão, com passos largos, firmes, e olhando para cada um de nós e nos perguntando: meu filho, o que queres? Senhor Jesus, divino amigo, divino médico das almas, amigo de todas as horas, diante de tua grandeza nos curvamos e direcionamos nossos pensamentos a ti, te pedindo o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga, para que na tarde de hoje, nos inícios e no final dos trabalhos, possam tudo transcorrer sobre a tua paz. Mestre amado, nos guie, nos oriente hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, muito boa tarde, muita paz a todos. Que a glória do Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um. E hoje a gente vai procurar trabalhar um tema um pouco a ver com o Natal, um pouco a ver com Cristo, muito a ver com Cristo, até porque está na época, apesar do Natal não ser esse Natal que a gente vê, não é o nascimento mesmo do Cristo, porque comprovadamente isso aí procura cobrir as Saturnais que aconteceu durante o Império Romano. Era o momento em que os romanos eles faziam o chamado vale tudo, com escravos, com tudo. Então eles cultuavam mesmo a carne nesse tempo. Então, para cobrir as Saturnais, foi puxado o Natal para essa época, mas na verdade pesquisadores já demonstram que o nascimento do Cristo viria a ser em março, mas isso não importa. Isso não importa. O que importa é realmente o significado do Natal para a gente, e dar com a mão para que a outra não saiba ou veja. É esse o princípio do Espiritismo, esse é o princípio cristão. Tal qual a doutrina espírita nos diz: fora da caridade não há salvação. E está lá em Mateus: quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas o ato de pedir, nenhuma casa se mantém sem recurso. Aqui, para manter uma casa dessa, é necessário pagar energia, pagar água, ter uma internet, muitas vezes que você precisa da pesquisa, hoje virou uma necessidade. Mas vem aí a liderança do Cristo. O que o Cristo produziu, o que o Cristo traz para a gente. Porque todos esses personagens que nós vamos falar aqui, eles não existiriam se não tivesse vindo o Cristo. Maria de Magdala, quando ela recebe aquela legião de leprosos que vem à aldeia de Magdala, isso está no livro de Roque Jacinto, ela recebe aqueles leprosos, aqueles filhos do Calvário, e os ampara. E onde é que Maria de Magdala ela faz o recomeço dela? Por orientação da espiritualidade.
ela recomeça na própria aldeia de Magdala. Ela passa a pedir pão, pedir amparo para os leprosos, que ela o amparou. Posteriormente, Maria de Magdala viria a desencarnar em razão da lepra. Mas esse ato de pedir, ele veio até muito mais. E aí veio a figura desse líder. Sabe quem eu sou? O Senhor me mostrou a visão que você viria. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Sim, todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. Eu sei que você veio aqui com autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Agora, as pessoas precisam conhecer a sua história. Ele dita alguma coisa ao grego. Uma carta. Uma história. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Paulo de Tarso, eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreto o imperador Nero. Um escravo que foi libertado. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida, um relato de açoites e celas sujas de prisão. Eu mereço pior. Mas a graça o bastante para todos nós. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Meu Deus! Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Acalme-se. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu ouvi ser espancado, eu ouvi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A paz começa com você, Cássio. Amor é o único caminho. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo
Não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Até ovelhas se revoltam se açoitadas com muita força. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Ela não está melhorando. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. E ela não reage a nada do que eu tenho tentado. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Há muitos boatos nas ruas sobre seus poderes. Um feiticeiro das artes ocultas. Um encantador de serpentes e demônios. Um homem capaz de curar aleijados com o ossar do manto dele. Eu acho que você já sabe a verdade. Nós não fomos responsáveis pelo incêndio. Paulo de Tarso. O homem responsável por metade de Roma estar em cinzas. Eu não tenho poderes. As histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Acho que eu quis que os outros entendessem que o reino de Deus está aberto a todos e que a misericórdia dele é para todos. Ajude-nos a completar a carreira, Pai, onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. Será um momento de dor, mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor. Paulo de Tarso. Isso posso dizer que para nós, os ocidentais, todas as informações que vêm do Cristo vêm através desse homem. O Saulo, a famosa estrada de Damasco. Quando ele vê o Cristo tem que aparecer para ele, para que ele se atente de sua missão. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele vê a luz e passa a procurar o Cristo. O Cristo, por mais que nós tentássemos aqui resumir, uma tarde muito grande para a gente chegar e falar, mas o objetivo não é Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso ele vem, reconhece o Cristo, passa a pregar, passa a fundar muitas igrejas, o apóstolo dos gentios, e ele então procura Pedro. Isso está lá no livro Paulo e Estevão. Ele vai lá procurar Pedro, mas havia um receio de Pedro e dos apóstolos em receber aquele homem que perseguia-os anteriormente. E aí como seria a recepção para esse homem? Mesmo assim, Pedro o recebe. E aí Paulo de Tarso começa a entender os problemas de que vivia a Casa do Caminho, que era assim que era chamada a igreja cristã que nós vemos hoje, o cristianismo primitivo daquela época. Então a Casa do Caminho, que a doutrina cristã, as palavras do Cristo se espalharam, as boas novas tinham que ser difundidas. E aí tem esse diálogo, um diálogo entre Paulo e Pedro, porque a Casa do Caminho passava por dificuldades, como toda casa espírita, como toda igreja, seja ela católica, evangélica. Você trabalhando bem tem a dificuldade, vai ter dificuldade, não pensemos que é fácil.
porque lá não tinha nesse tempo energia elétrica, não tinha internet, mas precisava-se manter a casa, precisava-se manter as pessoas. E é aí que Paulo tem uma ideia. Ele chega e diz: por que não peguemos as crianças, os jovens que estejam mais fortes, os velhos que estejam saudáveis, e passemos a trabalhar não só na agricultura, que era a atividade da época, era a agricultura e a pesca, as atividades básicas da época, não tinha indústria, e passemos a manter a casa. Mas chega o filho de Zebedeu e pergunta o que todos nós também perguntamos ainda hoje: e o dinheiro? Como é que a gente vai conseguir o dinheiro? Então Paulo chega e diz: olha, eu e Barnabé, durante todas as nossas andanças, eu como tecelão, Barnabé como oleiro, trabalhamos, vivemos do nosso sustento, e nas nossas horas vagas nós saímos pedindo em nome das igrejas que nós conseguimos fundar. Onde há trabalho, a riqueza, e onde há cooperação, a paz. Então, eles mostrariam todo o seu desapego ao material, conseguiriam recursos, e vem essa célebre frase histórica, a gente está trazendo para você: se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. Complementada com o que ele diz: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Nasci ali, irmãos e irmãs, a campanha do quilo. A campanha do quilo, aqueles quileiros que vão de porta em porta pedir anonimamente, nascia lá. Não era com Maria de Magdala, nascia com Paulo de Tarso. Se pedimos por amor ao Cristo, pedir pelo Cristo, anonimamente, para manter a casa. Nascia-se ali a campanha do quilo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, está relatado no livro Bom Combate, de Elias Alverno Sobreira, que é um carnaibense, sertanejo aqui. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, acho que não vi, mas meu pai teve a oportunidade de conhecer, até porque papai foi militar, e o Elias Alverno Sobreira, ele era subtenente da aeronáutica. Uma curiosidade que também não tem no livro, às vezes perde quem não veio, papai comentava muito que quando pegavam um avião, não eram essas máquinas que temos hoje, ultramodernas, né? E o pessoal brincando dentro do avião, e observava o Elias lá quietinho e tal. Ele disse: ô Sub, por que tu está brincando aí? Ele: não, estou rezando para que o avião não caia, que ainda tem muito pecado para pagar, e eu não quero o tempo perdido. Mas o que é relatado do Elias Alverno Sobreira é aquela mansidão, e ele conheceu a campanha do quilo justamente nessas viagens. Quando ele foi transferido para o Rio de Janeiro, ele conhece justamente o abrigo nazareno, que abrigava só pessoas do sexo feminino, meninos, e estava passando por dificuldade. E um casal começou a desenvolver os pedidos. E ele, através dessa ideia, ele traz isso para a capital pernambucana, que foi o berço, se espalha aqui no Norte-Nordeste, e ele começa a desenvolver a campanha do quilo, não só em Recife, mas em muitas capitais do Nordeste: Itabuna, Maceió, João Pessoa, Maranhão. Ele desenvolve. Elias Alverno Sobreira. Mas foi ele que criou isso aqui? Não, ele apenas dá os relatos dele no livro Bom Combate, porque na verdade a missão viria justamente
do espírito Ismael, que é, para os mais antigos na seara espírita, sabem que é o espírito protetor do nosso Brasil, da terra do Cruzeiro. Ismael é um espírito designado por Jesus, o governador do planeta, e é esse espírito que é o protetor da nossa nação. E a recomendação de Ismael, juntamente com Bezerra de Menezes, que é um mentor aqui no Norte e Nordeste, é que desenvolvesse esse curso de humilhação do nosso orgulho. Porque é muito fácil nós espíritas chegar ou falar uma palestra aqui, é muito fácil a gente montar um slide, botar figuras, desenvolve muito, a didática é bom, mas a gente praticar lá fora, sair com um saco de pano nas costas durante um sábado, um domingo, ir para frente de um sinal e pedir por um estranho, porque pedir por um amigo, pedir por você, claro, é fácil, eu lhe conheço. Pedir por Keline é fácil, para mim é fácil. Agora sair para pedir a um estranho sem nunca vê-lo, e é essa humilhação do orgulho, porque muitas vezes esses trabalhadores anônimos, eles estão desenvolvendo durante a semana suas atividades, como Paulo e Barnabé desenvolviam, e saíam para pedir. E aí você começa a humilhar seu orgulho, e você passa a ver que agora talvez eu esteja pronto para doutrina espiritual absorver, né? Posso dizer assim, agora a gente absorveu, porque os relatos que ele traz no livro são impressionantes. Relato Elizabeth Sobeira, que uma vez ele foi pedir uma casa, e não como irmã Dulce pedia, não sei, o católico, e a pessoa cuspiu a mão dela, ela botou no bolso, disse: meu irmão, sei que esse foi para mim, agora me deu de Jesus. E Elias levou, foi uma bacia de água mesmo, foi água, não foi nem um cuspo, mas ele continuou firme no trabalho. E a campanha, ela se desenvolveu. Esses trabalhadores, eles que se dispõem a sair pedindo, fazer o peditório nas casas, vêm frutos não só para manter as casas, mas também para manter as obras sociais. Claro que o alimento maior é a instrução. A humanidade mais por falta de instrução que falta de pão. E esses irmãos, uma forma anônima, saem de casa em casa. Posso dizer que a campanha do quilo, ela na verdade, ela é uma prece ambulante. Para quem já desenvolveu, para quem já fez, sabe que está lá nos 10 mandamentos dela, pensar no bem a todo instante. E quando esses trabalhadores anônimos vão pedindo em nome do Cristo, eles vão também visitando com a espiritualidade amiga aquelas casas. De que forma? É o que Kardec fala lá: você quer afastar os maus, atrai os bons. Então, se você vai pensando no Cristo, você vai pensando só no bem, você não faz aquilo disse-me disse, né? Fica na maledicência, você chega, vai tolerar qualquer ofensa, porque muitas vezes vai bater numa pessoa que às vezes está perturbada, mas você está levando luz. Então é prece ambulante. E tenho certeza, para quem já fez, no final você se sente muito melhor do que tomado um passe, porque a espiritualidade está com você, ela está lhe acompanhando, o preparo até das ruas que você vai visitar. E é quando aquela equipe passa ali, é uma visita única. Como a gente uma vez abordou, foi numa palestra aqui, outras palestras, mas aquela parte do perispírito. O perispírito, ele absorve. Então, como ele é absorvente,
ele vai absorver os bons fluidos que nós estamos desenvolvendo. Então você vai se sentir melhor, aquela residência que foi visitada, aquelas pessoas também se sentirão melhor. E não se trata de ter quantidade, mas divulgar a doutrina do Cristo, trabalhar pelo Cristo e para o Cristo, de forma anônima, mas de forma ativa. Na questão número 876 do Livro dos Espíritos, está a base dela. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Isso está no livro Bom Combate. Então é isso aí que Paulo, lá atrás, mais de 2000 anos, trouxe, Maria de Magdala, Francisco de Assis, tantos outros, tantos fizeram. Então, essa atividade única, benéfica, a ver com o Cristo, que não é apenas na época do Natal, é o ano todo. Quando Elias Alverne Sobreira passou a desenvolver isso no Recife, as casas espíritas, por incrível que pareça, caíram em pânico, achavam que tratava-se de um processo obsessivo coletivo. Começaram até a ter reuniões na federação achando que os espíritas aí tinham enlouquecido. Tinham que estar com o saco nas costas, pedindo, diga agora pronto. O processo pegou as casas espíritas todinho. Mas aos poucos foram entendendo a importância. E essa importância que esse missionário desenvolveu deu bons frutos. Abrigos, casa de amparo a idosos, isso tudo no Recife. São algumas que a gente conseguiu puxar de uma forma mais atualizada. Abrigos para crianças, creches, e ele aí na Casa dos Humildes, né? Que foram casas que ele ajudou a fundar e outras que ele também ajudou nos trabalhos. Aí temos, meus irmãos e irmãs, aquilo que é falado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que todos são interligados. É o homem de bem. Aí um caractere do homem de bem, porque como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem de se queixar dele, enfim, se fez aos outros o que queria que os outros lhe fizessem. Elias Alverne Sobreira, ele relata que o que ajudou ele a cuidar dele na obsessão que ele sofreu foi a campanha do Quilo. Ah, que coisa impressionante. Trabalho difícil, né? Não é todo mundo que vai sair tem coragem de pedir, mas o espírito aqui já tem essa coragem, dá-se esse valor, porque ele está pondo em prática tudo que aprendeu na casa espírita. Não é no trabalho, não é no dia a dia, mas ir lá anonimamente. E em meio a tudo isso, né, a gente vê justamente um relato que tem vários relatos, mas um relato que me chamou muito a atenção no livro Bom Combate foi quando ele fala essa frase aí: nenhum poder terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Isso é o relato que Jesus fala quando está lá interrogado por Pilatos. Mas você aí deve estar perguntando o que é que essa cruz faz aí, né? Isso aí. A gente vai chegar nessa cruz, certo? O que é que essa cruz faz aí? No livro O Bom Combate,
Elias Alves Sobreira, ele relata o seguinte: havia uma autoridade no executivo, conhecida aqui na região, viu gente? Muito conhecida, mas eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Essa autoridade era o chefe do executivo na época. A campanha do quilo, ela se espalhava. E o bispo de Olinda e Recife procurou essa autoridade do executivo, relatando que estava tendo uma ameaça para o catolicismo. Não tinha nada de ameaça, era uma luz nova que aparecia, e hoje os irmãos católicos eles já fazem, não tinha fase, sabe? Mas tinha como ameaça o que estava acontecendo. Foi quando essa autoridade do executivo, ele disse: eu sou católico e não abrirei mão e tomarei assim que possível a medida possível para coibir isso aí. Certamente iria pedir à força pública, polícia, para coibir os espíritos de fazerem a campanha. Mas ocorreu que ele tinha que ir visitar uma obra pública, a convite de Getúlio Vargas na época, para inaugurações na cidade do Cipó, na Bahia. E lá ele chegou atrasado. Como ele chegou atrasado, ele violou o cordão de isolamento e um dos seguranças do presidente o empurrou. E ele caiu lá. Vamos dizer, a autoridade maior de Pernambuco, o executivo, cai lá. E foi reconhecido por Getúlio Vargas. Eita, é o governador de Pernambuco. E aí, quando tentaram levantar ele chegou e disse: não, esse empurrão que eu levei, eu não levei não, vocês deram um empurrão ao povo de Pernambuco. E se retirou do local. Quando ele retorna para o aeroporto de Guararapes, ele vai aguardar uma família que era muito amigo dele, só que essa família o recebe com escárnio e desdém e fica rindo dele. E essa autoridade, triste, 2 reveses praticamente no mesmo dia, se recolhe ao Palácio das Princesas e lá, conforme o relato do livro, ao subir a última porta, só consegue se sentar no primeiro sofá que encontra e dá o último suspiro e entrega sua alma a Deus. Passado o tempo, o Elias Alves Sobreira, que tinha uma mediunidade muito forte, ele encontra justamente um cego, uma pessoa cega de nascença, e ele relata que havia sonhado com essa autoridade. E Elias Sobreira, como ele era? Não, era baixinho, gordinho. Aí ele é ele mesmo. E o que foi que ele falou? Não, ele não falou, mas eu disse para ele que eu gostava muito de tomar crush. Mas aí a autoridade disse: não, mas eu não estou importando com isso. Eu me importo do tempo perdido. O tempo que eu perdi. Isso aí me importa. Tal qual Chico Xavier diz: o maior arrependimento para o espírito é retornar ao mundo espiritual e ter a consciência do tempo perdido. Daí essa frase que está lá no livro Bom Combate, que Pilatos ele só tinha aquele poder porque foi concedido pelo alto. Tudo que nós temos aqui, que desempenhamos, é temporário. Cargos, funções, atividades, empregos. Talvez na próxima reencarnação nem sejamos merecedores, de acordo com o nosso desempenho agora. Então, é temporário. Assim como Pilatos, o irmão foi coibir uma missão dada pelo Cristo, que é o Consolador prometido, e a expansão desse Consolador prometido através da campanha do quilo foi tentar impedir, e recebeu 2 reveses consecutivos. Talvez tenham sido a causa do seu desencarne,
como é relatado no livro. Não se pode impedir a missão de Deus, a missão do Cristo. Não tem. É igual ao garoto que quer impedir um rio, fazer uma barragem de areia. Vai se romper. Ninguém pode impedir o progresso. Por isso que Pilatos não cumpriu sua missão, e muitos nossos irmãos que muitas desenvolvem, estão em determinadas funções para aquela reencarnação, e a sede de poder toma conta. E aí vem os reveses, queirando ou não. É a lei de ação e reação. Por isso que o Cristo, ele nos relata justamente isso aí. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aí vocês tiveram, acho que ela distribuiu uma pequena, é uma música. Eu não sou cantor, viu? Mas essa música, ela é geralmente o hino dos quileiros. Esse está tocando. A nossa alegria. E a gente vai finalizar com ela. Do Evangelho vibra e contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos. Daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de irmão cristão. Tenha Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Nossa alegria é bem do Evangelho, vida contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. E
dá com a mão sem que a outra saiba ou veja. Agradeço aos irmãos a paciência de ter escutado a gente, de ter saído do conforto dos seus lares e, quem sabe, até uma próxima oportunidade. E que fica essa mensagem para o Natal que está próximo, mas o Ano Novo que se aproxima. Agradeço a direção da casa, em especial a Mi, Cleo, certo, todos vocês. Moram no meu coração e não pagam aluguel. Tá bom? Fiquem na paz do Cristo e que Ele nos É o guie. que nos pede o Evangelho sempre mais, buscar nos outros alegria. É sempre interessante quando a gente espera algo e algo totalmente diferente acontece. Quando o Alex me passou esse tema, passou sexta-feira, não foi? E eu fiquei pensando naquela passagem do Evangelho, né? Que é uma esquerda não sabe o que a direita faz. E aí ele nos traz algo totalmente diferente, que é uma tarefa da Casa Espírita, a campanha do quilo, e que a gente conhece em muitas casas, e o quanto, além do amparo material que a campanha traz, mas do desprendimento daquele trabalhador, não é? Então, algumas casas em Recife, que é onde a gente conhece mais, fazem muito isso, e a gente vê quanta coisa muda na vida daquele trabalhador que se dispõe, como Paulo de Tarso ensinou lá atrás, a abrir mão, né, daquele tempo que sobra, porque ele trabalha a semana toda para ele, para sua manutenção, porque vivemos num plano material e precisamos sim trabalhar e pagar nossas contas. Mas naquele tempo que sobra, que a gente poderia fazer qualquer coisa, ele escolheu servir. Assim como muitos de nós estamos aqui hoje, sábado à tarde, a Triunfo em festa, não é? Eu estou vendo, tem muita coisa acontecendo na cidade, e nós estamos aqui buscando compreender, entender e colocar em prática esses ensinamentos. Então é isso, esse é o Natal, esse é o verdadeiro Natal, é esse encontro com Jesus, essa compreensão de que nós somos reencarnacionistas e que a cada dia nós temos essa oportunidade de nos encontrar para fazer a diferença. E essa alegria que nós temos todos os dias quando estamos aqui, quando recebemos os nossos irmãos do Novo Horizonte que nos ampararam durante todo o ano, que a Alexino possa levar esse abraço fraterno a todos vocês que nos tenham parado, não só na palestra, mas em muitas outras atividades. Estamos muito gratos por termos essa parceria com o pessoal de Serra Talhada, assim também como nossos irmãos de outras casas que também nos têm auxiliado durante esse tempo todo em que estamos aqui. Agradecemos a todos vocês que tiraram esse tempinho para estar conosco nessa tarde. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos refletir agora, final do ano, sobre como foi o nosso 2022, para que a gente possa projetar, pautado nesse evangelho de amor, o nosso ano, o nosso novo ano, não é? Hoje, praticamente, nós ainda temos mais 2 sábados, não é? Com certeza teremos palestra no próximo sábado e no outro sábado. No dia 24 e dia 31 teremos atividades normais na nossa casa. Mas sabemos que cada um tem os seus compromissos, não é? Então, seria hoje, acredito que seja o dia em que a gente vai ter essa oportunidade de conviver com todos vocês. Então, que Jesus possa nos abençoar e que possamos realmente continuar nesse caminho do Evangelho, que é um caminho árduo, mas acredito que não tenha outro caminho. Nós vamos encerrar nossa atividade e convidamos a todos que nos acompanhem na nossa prece de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos ao Mestre a tarde de hoje, a presença dos nossos irmãos com esse tema, que possamos refletir sobre como estão nossas ações, que são pautadas no Evangelho, que são pautadas na humildade. Que o teu amor nos envolva, que fluidos salutares
nos envolvam, nos ajudando a nos fortalecer. Que a nossa fé, a nossa confiança em Deus aumente a cada dia e que as oportunidades dadas pelos benfeitores espirituais para a nossa transformação para o bem sejam sempre aproveitadas. Agradecemos ao Mestre pela Tua presença em nossas vidas, pela certeza do amparo que recebemos, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Que Tua paz, que Teu amor, que Tua harmonia nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.